Me chamo Marvel Takasan e bem-vindos ao universo original. Vamos hoje ver como vai ficar Jinho e sua pare. O que acontecerá? Por que os olhos da estátua brilharam e estavam olhando para ele? Então vamos descobrir isso agora. Vamos abrir o nosso universo. Os olhos da estátua de Deus estavam iluminados por uma luz carmesim. Instinto de caçador? Não. São instintos de sobrevivência de um ser vivo. Algo estava chegando. Algo que não podia ser parado. Jinho se virou e gritou com todo o ar que tinha no seu pulmão. Abaixem-se! Quando a sua boca se abriu, um raio vermelho de luz saiu dos olhos da estátua. Jinho se jogou em Ju-He e a puxou para o chão. Jinho estava em pé em alguns momentos. 1/10 de segundo? Não. 1/100 de segundo? Se o tempo de suas ações estivesse fora apenas de uma quantidade infinitesimal, os outros caçadores não tiveram tanta sorte. Os gritos não vieram dos caçadores que foram atingidos pela luz. Afinal, os que foram atingidos se desintegraram instantaneamente, deixando apenas um rastro de cinzas e pedras queimadas em seu rastro. Não, os gritos estavam vindo dos caçadores que sobreviveram. Que diabos é isso? Como isso pôde? Os caçadores que estavam em choque, 11 restavam de 16. Eles nunca ouviram um ataque como esse. Mas os que veio depois de ouvir Jinho, se o Sr. Sung não tivesse gritado agora... Os caçadores olharam para Jinho e engoliram em seco. O salvador de suas vidas. Se não fosse por ele, eles sabiam que seriam contados entre os que caíram. Jinho virou a cabeça para a estátua. Seus olhos ainda estavam iluminados pelo brilho carmesim, mas não continuou seu ataque. Isso foi um ataque? Jinho virou a cabeça para o chão novamente. Ju-He estava abaixo dele, tremendo de medo. Embora ela fosse uma caçadora de rank B, ela foi colocada em ataque simples sob associação e não avançou para a rádio sob uma grande guilda. O nervosismo tornou-se mais irregular. Ele não podia simplesmente deixá-la assim. Pensando que ele tinha que fazer algo para ajudá-la, Jinho começou a se levantar quando uma mão forte forçou a recuar. Não se levante. Foi o Sr. Song. Embora surpreso, Jinho ouviu suas palavras com firmeza. O Sr. Song gritou para os outros caçadores também. Todo mundo fica onde está. Não se mova da sua posição. Depois de dar uma olhada ao redor da pare, o Sr. Song voltou para Jinho novamente. Aqueles que estavam se movendo foram atingidos. Aqueles que te ouviram e desceram sobreviveram. Eu vejo. O Sr. Song inclinou a cabeça em confusão. Você não gritou depois de descobrir alguma coisa? Eu apenas senti algo perigoso vindo. Isso é tudo. Os olhos do Sr. Song estavam brilhando ao olhar para ele. Seus instintos são bons. Eu ouvi dizer que ele estava no rank E. Se apenas suas habilidades fossem um pouco mais altas. Seu olhar se transformou em pena quando ele continuou a olhar para Jinho. Enquanto isso, Jinho deu uma olhada no homem que estava olhando para ele. E o que captou em seus olhos chocou. Ajuste seu braço. Está tudo bem, eu posso aguentar isso. Mas... Jinho engoliu em seco. O braço direito de Sr. Song estava sobre o ombro de Jinho e seu outro braço se foi. Enquanto olhava silenciosamente para Ju-He, o Sr. Song estava sem palavras, enrolado no coto onde seu braço dele estava, roçando os dentes de dor. Você pode amarrar algo aqui? É difícil de fazer algo apenas com uma mão. Jinho assentiu e completou o que mal poderia ser chamado de primeiros socorros. O Sr. Song soltou um longo suspiro. Foi preenchido com a experiência de seus 10 anos de caçador. Olhando de volta, ele observou o ambiente e os status da situação. Só porque a estátua de Deus havia parado seu ataque, não significa que a adversidade estava acabada. O tempo passou e os caçadores caíram no chão. Por que isso aconteceu com a gente? Alguns dos caçadores começaram a chorar novamente. Não podemos ficar aqui para sempre. A paciência dos sobreviventes estava lentamente atingindo seus limites. Jinho sentiu o mesmo. Não podemos ficar aqui para sempre.
Mas o que eles poderiam fazer? Se o palpite de Sr. Song estava correto, eles estariam atacando no momento que começasse a se mover. E mesmo se conseguisse desviar do ataque da estátua, eles ainda teriam que passar pelas estátuas que guardavam a porta. Existia outro problema. O movimento daquele que guardava a porta era tão rápido que mal podia ser visto a olho nu. Como eles poderiam passar por algo assim? Era uma situação impossível. A aniquilação dos caçadores era simplesmente uma questão de tempo. Espere, uma questão de tempo? Quando o pensamento apareceu em sua cabeça, seguiu-se um pensamento desconfortável. Algo que não havia notado. Tem algo aí. Talvez a resposta estivesse lá. Foi nesse momento. Não se mexa. O Sr. Song gritou com o Sr. Ju, que respondeu mostrando os dentes. Cale a boca! Nós não sabemos que essas coisas vão atacar de novo. Você quer que eu espere até essa hora? O Sr. Ju era um caçador de classe de caça. Com o resultado disso, as habilidades físicas do caçador eram muito maiores do que humanos comuns. Além disso, o senhor da guilda que lhe ofereceu um contrato. Eu não posso fazer o mesmo. O corpo abaixado no chão, o Sr. Ju flexionou os músculos das pernas. O objetivo era a porta. Um começo explosivo. O Sr. Ju correu para a porta. Observando a tentativa do homem, Jinho se virou e olhou para a estátua de Deus. Como se esperava. A estátua olhando para o Sr. Ju. Um raio de luz explodiu nos seus olhos. O raio cobriu toda a volta do Sr. Ju. Uma das mulheres caçadoras gritou. Incapaz de controlar seu medo, uma poça amarela apareceu lentamente no chão, onde ela estava desmoronada. Os outros caçadores se endureceram. Oh, meu Deus! Nenhum vestígio do Sr. Ju podia ser encontrado onde ele estava, salvo pelos dois pés no chão, terminando logo acima dos tornozelos. As orelhas de Jinho se franziu. Como esperado, essa coisa foi mais do que capaz de aniquilar todos os caçadores em um instante. Para isso é mais fácil do que pisar em um inseto. Então, por quê? Por que não é? Poderia matá-lo todos, mas isso não aconteceu. Em comparação com as bestas mágicas que sempre se lançavam nos caçadores, essas coisas eram diferentes. Atacar alguém apenas quando eles se movimentam. Atacar alguém apenas quando estiver perto da porta. Existe um padrão e uma condição para a sua agressão, como um jogo com regras. Talvez há regras para essa sala? Naquele momento, Jinho encontrou um pedaço do quebra-cabeça em sua cabeça. Foi a tábua do Sr. Song que estava lendo mais cedo. Os mandamentos do templo Caternon. Um mandamento era uma regra e as regras devem ser seguidas. Se houver alguma maneira de sair desse lugar, longe dessas coisas, a chave foi escrita na tábua. Adore Senhor. Jinho falou primeiro o comando em voz alta. Você disse alguma coisa? Sr. Song perguntou encarando Jinho. Em vez de responder, Jinho levou um dedo aos lábios. Se eu estiver correto... Lentamente, Jinho se levantou. O Sr. Song tentou freneticamente impedi-lo, mas Jinho balançou a cabeça para ele com o rosto determinado. Isso não é tudo que está vivo. O Sr. Song assentiu para Jinho. Jinho levantou-se lentamente o corpo gradualmente, mais e mais. E de repente o olhar da estátua caiu sobre ele. Se ele hesitasse, ou mesmo por uma fração de segundo, de volta para o chão, Jinho teria perdido muito mais do que alguns fios de cabelo em sua cabeça. De volta ao chão, Jinho ofegou pesadamente. Ele quase morreu agora. Quando ele estava olhando para a estátua de Deus, ele havia olhado a morte bem nos olhos. Tendo evitado o ataque literalmente, as pernas de Jinho não conseguiam parar de tremer. Mas não foi por nada. Ele não está atacando alguém que está se movendo. Tendo seu corpo abaixado no chão, nenhum movimento causou uma reação da estátua de Deus. Não, seus ataques não são contra uma pessoa que se eleva acima de uma certa altura. Para confirmar isso, ele só teve que arriscar sua vida. E agora ele tinha essa confirmação. O significado do primeiro mandamento.